Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da CEMIG, uma das maiores empresas do setor de energia elétrica listada na bolsa. Também é uma das mais antigas e mais tradicionais dentro desse setor. Eu vou pegar e fazer uma análise completa dessa empresa, trazendo todos os indicadores e informações que o investidor precisa saber sobre a empresa. Vou avaliar se vale a pena ou não investir na empresa e vou dar a minha opinião sobre o que eu penso dela. E eu peço a ajuda de vocês curtindo esse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas e assim mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Também pega e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Então vamos direto agora para o que interessa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da ação fechou em R$ 13,80 e como vocês podem ver, a empresa desde 94 ela já teve uma grande valorização nas ações. E aqui então eu estou pegando a cotação da CEMIG 4, que é a ação preferencial. Então a razão social da empresa é Companhia Energética de Minas Gerais. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa tem um valor de mercado de 25,2 bilhões de reais. Ela é do segmento de listagem nível 1, então ela tem ações negociadas com o código CMIG3 e CMIG4. Ela tem um free float de 82,19%. Ela é do setor de utilidade pública do segmento de atuação energia elétrica. Aqui então a estrutura da empresa, com todas as empresas que fazem parte da CEMIG e as participações. E aqui então, como vocês podem ver, a CEMIG tem a parte de distribuição, a de geração e de transmissão, tem a Gasmig, que é da parte de gás, tem a Taesa, que a CEMIG é a principal acionista da empresa. Inclusive a Taesa é uma empresa bem conhecida na bolsa de valores. E aqui embaixo vocês podem ver todas as ramificações então da empresa. Aqui então os acionistas, como vocês podem ver, 23,42% é do setor público, e aí está dividido entre a área federal, estadual e municípios. No estado de Minas Gerais tem 17,04% das ações, e aí no setor privado então com 70,74%, e aqui dá para ver então a maioria das ações está lá fora, que seria no exterior, e aí de relevante ainda tem o Conselho Fiscal, que tem 5,77% das ações. Mas vocês podem ver aqui, está exatamente informando a participação de cada um, que dá o total então de 100%. Então a CEMIG é o maior grupo de distribuição de energia da América do Sul, com destaque em Minas Gerais, que por meio da CEMIG Distribuição ela atende mais de 8 milhões de consumidores. A CEMIG ela possui participações em 83 empreendimentos de geração em operação em 10 estados brasileiros, sendo 44 empreendimentos próprios com 100% de participação acionária. São 76 usinas hidrelétricas, 6 parques eólicos e uma usina fotovoltaica, que totalizam 5.777,63 megawatts para o grupo CEMIG. Em Minas Gerais são 57 empreendimentos com potência total de 3.643,5 megawatts. E aqui vocês podem ver todas as operações que a empresa tem no Brasil. Como vocês podem ver, tem geração, transmissão, distribuição, tem a geração também eólica e com gás natural. Os negócios então, a geração, a CEMIG possui participação em 83 empreendimentos, como eu já falei anteriormente. Na transmissão, ela tem por intermédio das suas controladas e coligadas de transmissão de energia elétrica, opera uma rede de transmissão de quase 10 mil quilômetros. É o segundo maior grupo de transmissão de energia do país. Na distribuição, é a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil em extensão de rede, atendendo aproximadamente 96% do estado de Minas Gerais. Além disso, ela possui o maior índice de atendimento a consumidores de baixa renda do país, fornecendo energia elétrica a 42,9% do total de consumidores de classe residencial. E comercialização, então ela é a maior comercializadora de energia no Brasil. Em gás natural, embora o principal negócio da CEMIG seja geração, transmissão e distribuição, ela também se dedica ao negócio de distribuição de gás natural. A CEMIG é distribuidora exclusiva de gás natural canalizado em todo o território de Minas Gerais por outorga ou concessão, atendendo aos segmentos industrial, residencial, comercial, gás natural comprimido, gás natural liquefeito, automotivo e termoelétrico. E aqui então eu trouxe alguns indicadores para vocês. O primeiro deles é o PL, com todo o histórico dele. Atualmente esse indicador tem 5,5, o que é um PL muito baixo. E aí vocês podem ver que a média é de 8,7, o que também é uma média muito baixa. E aí vocês vão ver que em 2016 esse indicador foi muito maior, mais de 29, e esse ano que acabou puxando a média para cima. Se vocês olharem para todos os outros anos, essa média seria muito menor.
menor. E existe uma peculiaridade aqui, que nos outros vídeos, quando eu trouxe empresas estatais, todas elas têm esses indicadores baixos. E com a CEMIG, como ela é estatal também, não ia ser diferente. Isso é bem comum porque as empresas estatais, muitos investidores fogem desse tipo de empresa. Então essas empresas nunca são negociadas a múltiplos muito altos, porque os investidores eles utilizam da margem de segurança e eles não investem nessas empresas sem margem de segurança. Por isso que esses indicadores de valuation nunca são altos nas empresas estatais. E o PVP também mostra isso. Atualmente ele está em 1,18 e a média em 1,2. Então quer dizer que atualmente o preço por ação, levando em consideração o valor patrimonial da empresa por ação, a ação está sendo negociada 18% acima do valor patrimonial da empresa, o que é um valor assim bem baixo se for avaliar outras empresas. Como vocês podem ver, tem vários anos onde ela foi negociada inclusive abaixo de 1. Então é bem comum também em empresas estatais esse indicador PVP ser bem baixo. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido atualmente está em 0,36 e a média em 0,81. E isso aqui é muito interessante, levando em consideração que essa empresa é do setor de energia elétrica. Nesse setor, normalmente as empresas têm um endividamento maior, mas a CEMIG tem um endividamento bem baixo e ela está fazendo uma redução dessa dívida justamente para diminuir a alavancagem. Então, por isso que esse indicador está tão baixo, mas como vocês podem ver, ele nunca foi muito alto nos anos anteriores. Então, com a diminuição dessa dívida, a empresa está muito saudável financeiramente. A dívida líquida sobre o EBITDA atualmente está em 1 e a média em 2,55. E aí vocês podem ver que justamente como a empresa fez uma redução desse endividamento, como esse indicador vem caindo bastante. Entre os anos de 2016 e 2019, ela estava com um endividamento bem alto, acima de 3, já é uma empresa bem alavancada e ela veio passando por essa reestruturação, essa diminuição do endividamento e vem reduzindo bastante esse indicador. Então agora já está num valor bem saudável e bem interessante. A liquidez corrente da empresa é de 1,56, a média está em 1,09. É importante que esse indicador fique sempre acima de 1, que isso aqui mostra que a empresa tem o suficiente para pagar as dívidas de curto prazo sem passar por grandes problemas. E como vocês podem ver, esse indicador ele estava abaixo de 1 justamente naqueles anos antes que o endividamento era alto. E agora, como o endividamento está diminuindo, essa liquidez está aumentando. E é muito interessante. A margem líquida da empresa atualmente está em 15,33%. A média aqui está em 13,92%. Então já está acima da média. Mas como vocês podem ver, a empresa tinha já margens maiores e ela foi diminuindo justamente nesses anos em que o endividamento estava muito alto. Então acabava corroendo muito da margem. Por causa do endividamento alto, tem muitos juros para pagar e isso tira a margem do negócio. E aí, com essa reestruturação da empresa para diminuir a alavancagem dela, essa margem vem crescendo. E 15% já é uma margem muito interessante. O ROI mostra exatamente a mesma coisa. Atualmente esse indicador está em 21,4 e a média em 18,84%. E de novo, vocês podem ver, nos anos onde o endividamento era muito alto, esse indicador era muito ruim, justamente pelo que eu já falei para vocês. O ROIC, da mesma forma, mostra isso. Atualmente está em 15,61%, a média em 11,02% e de novo houve essa queda aqui nesses anos onde o endividamento era alto e agora está voltando a subir. E aqui então o dividend yield histórico atualmente está em 7,07%, a média é de 10,63%, então é um indicador muito alto. A CEMIG é uma grande pagadora de proventos. Claro que ela teve indicadores muito altos aqui no ano de 2012 e 2014, mas mesmo desconsiderando esses anos e com a diminuição da alavancagem que a empresa tinha, a tendência é que consiga chegar nesses 10% para pagar constantemente. É claro que não tem como prever exatamente, mas eu acredito sim que é possível ela pagar proventos em torno de 10% em anos que ela for muito bem. E aqui então eu trouxe uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu quero mostrar aqui para vocês 2009. A empresa teve uma receita líquida de 12,1 bilhão de reais e um lucro líquido de 2,2 bilhões de reais. E 12 anos depois, em 2020, ela teve uma receita líquida de 25,2 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro do que 2009, mas o lucro líquido foi de 2,8 bilhões de reais. Então só 600 milhões a mais do que ela teve lá em 2009, 12 anos atrás. Então o que vem acontecendo aqui é que a empresa vem aumentando a receita consideravelmente, até bem interessante isso aqui, mas ela sofreu bastante para aumentar esse lucro
lucro. Inclusive aqui por vários anos ela deu lucro menor do que ela deu lá em 2009. Mas tudo isso aqui foi justamente nos anos que a empresa chegou num endividamento muito alto, o que acabou pesando bastante para a empresa e afetou demais o resultado dela. E a tendência agora é que com a redução desse endividamento, esse lucro líquido vai aumentando e eu acredito que possa aumentar com mais consistência a partir de agora. Aqui então a execução do programa de investimento, um investimento de 822 milhões até junho de 2021. Desses 822, 47 milhões foram para geração, para ampliação e modernização do parque gerador, 49 milhões para transmissão, reforços e melhorias com incremento na RAP, que é a renda anual permitida, 695 milhões na distribuição e investimentos em manutenção e modernização do sistema elétrico e 31 milhões em outros investimentos. Foram 18 milhões então na Gasmig e 13 milhões de aporte na Cemig Sim. E houve também uma aquisição em julho por 41 milhões da Sete Lagoas Transmissora de Energia, que tem uma RAP anual de 8 milhões. Uma aquisição até bem interessante e essa empresa ela vai dar um retorno em 5 anos. E o planejado da Cemig para 2021 é um investimento de 2,9 bilhões. Desse valor, 2,3 bilhões vão para distribuição, 191 milhões para geração, 210 milhões para transmissão e 205 milhões para outros investimentos. E aqui vocês podem ver o investimento total de anos anteriores. Então a Cemig ela vem aumentando bastante esse investimento. No ano passado ela já investiu um valor bem considerável, foi mais de 1,6 bilhões e para esse ano ela planeja investir ainda mais, o que mostra que a empresa está com uma gestão muito bem elaborada, fazendo um trabalho muito interessante e trazendo resultados muito bons para a empresa. E aqui então indicadores de qualidade. O primeiro deles é a duração equivalente da interrupção por consumidor e outro é a frequência equivalente da interrupção por consumidor. Então quanto menor esse indicador aqui, mais eficiente a empresa é. E aqui então eu trouxe a Cemig Distribuição por causa da parte de inadimplência, que é uma parte que corrói muito os lucros das empresas que fazem parte da distribuição. A inadimplência é o maior problema dessas empresas e a Cemig ela vem fazendo um trabalho muito interessante e no segundo trimestre de 2021 ela conseguiu um índice de 98,87% das contas arrecadadas, ou seja, quase todas as contas dos clientes a empresa conseguiu receber no segundo trimestre de 2021. E como vocês podem ver, esse indicador ele vem aumentando desde 2018, quando ele era bem menor. E isso influencia então também na provisão. A empresa vem diminuindo bastante as provisões das possíveis perdas que ela pode ter, justamente por essa maior eficiência no combate à inadimplência. Isso aqui tem um reflexo muito grande nos resultados, na margem, na rentabilidade e no caixa que a empresa gera. É muito importante ter um índice alto de contas arrecadadas para diminuir o prejuízo por causa da inadimplência. Aqui então o resultado da Cemig no primeiro semestre de 2021, como vocês podem ver, o EBITDA ele cresceu 66,9% comparando com o primeiro semestre de 2020, levando em consideração o IFRS, e 29,5% levando em consideração o EBITDA recorrente. E aí o lucro líquido ele aumentou 133,5% nesse primeiro semestre de 2021 comparando com o primeiro semestre de 2020 pelo IFRS e aumentou 45,8% nesse primeiro semestre de 2021 comparando com o primeiro semestre de 2020 no lucro líquido recorrente. Então isso aqui também é muito interessante e mostrando que a empresa está se tornando cada vez mais eficiente e rentável. Aqui então eu trouxe o perfil da dívida consolidada. Aqui o cronograma de vencimento ele tem um prazo médio de 3,4 anos. A dívida da empresa ela está bem distribuída. 2021 tem 456 milhões para ser pagos, mas a empresa tem um caixa de quase 7 bilhões. Para 2022 então o endividamento aumenta um pouco. 2023 bem tranquilo e 2024 então um endividamento maior, e esse endividamento em 2024 ele era para ser de mais de 8 bilhões, mas ele foi reduzido para 5,5 bilhões porque a empresa fez uma recompra da dívida de 500 milhões de dólares. Isso diminuiu bastante o endividamento da empresa, então por isso até que aqueles indicadores de endividamento diminuíram tanto. 2025 e 2026 também o endividamento bem controlado. Então a empresa está com uma saúde financeira muito boa por causa dessa reestruturação da dívida que ela fez. E dessa dívida então 57% é em dólar. Isso aqui é o mais preocupante de todos, porque a empresa ela tem receita em real e a maioria da dívida em dólar. E se o dólar sobe muito em relação ao real, isso acaba aumentando o endividamento.
Então é preciso um bom controle e fazer um bom hedge dessa dívida para não sair do controle. E aqui já mostra que a dívida em dólar é protegida por um instrumento de hedge dentro de uma banda de variação cambial e convertida em percentual do CDI. Que aqui vocês podem ver o custo da dívida, ele é em valor nominal de 8%, mas levando em consideração o real é de 1,06%, justamente por ser principalmente em dólar o endividamento, por isso que ela acaba sendo maior. E aqui a alavancagem, como vocês podem ver, a empresa vem diminuindo bastante essa alavancagem, o que é muito interessante. E aqui então as prioridades da administração, ela cumpriu já várias delas, algumas ela cumpriu parcialmente e as outras que ela tem em andamento aqui. Então cada um pode avaliar isso aqui. Então pessoal, eu não sou investidor da CEMIG, particularmente eu tento sempre ficar fora de empresas estatais, eu só invisto em estatal se o setor em questão que eu quero investir é dominado por estatais ou não tem nenhuma empresa interessante que seja privada. Mas como é o setor elétrico que a CEMIG tá, tem várias empresas privadas que são boas, então eu prefiro ficar de fora. Mas como eu mostrei para vocês aí, a empresa está passando por uma reestruturação e está se tornando um negócio muito interessante. O grande problema das estatais é que normalmente ela tem muitos ativos que dão prejuízo e isso comprometem o negócio da empresa. Por isso que a empresa fez essa reestruturação, essa diminuição da dívida para elas terem uma margem e uma rentabilidade maior. É claro que a CEMIG está fazendo toda essa reestruturação justamente porque existe uma possibilidade dela ser privatizada. Então ela precisa ser mais atraente para que os investidores se interessem pela empresa. Mas eu nunca vou olhar para uma empresa e investir nela só porque existe a possibilidade dela ser privatizada. Não contem com isso, porque não tem como ter certeza. O Brasil é muito instável, tem muita política envolvida para poder conseguir privatizar uma empresa. Então eu recomendo que não se baseie em uma possível privatização para investir na empresa. Mas como eu mostrei para vocês, é uma empresa com um negócio muito interessante. O investidor que quer investir nela tem que entender o risco de investir numa estatal, que pode mudar o governo e aí pode ser mexido nessa empresa, pode simplesmente passar de uma empresa boa para ser uma empresa com graves problemas, como ela já foi no passado. É uma empresa então que o preço é interessante, como eu mostrei para vocês os indicadores dela, ela está com um PL de 5,5, isso quer dizer que levando em consideração o lucro dela e o preço atual dela, o investidor teria um retorno do investimento em 5 anos e meio, o que é muito baixo para uma empresa listada na Bolsa de Valores. E em consideração aos proventos, eu acho que ela é uma das grandes pagadoras de proventos, tem várias outras interessantes no setor elétrico, mas com certeza ela é uma das que pagam os maiores proventos e eu acredito agora com essa reestruturação, o endividamento menor, ela vai conseguir pagar proventos maiores do que ela vinha pagando nos últimos anos. Então pessoal, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ser lembrado toda vez que sai vídeo novo. Lembrando sempre pessoal que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu só trouxe aqui informações que eu considero importantes sobre a empresa e cada um tem que fazer a sua análise para ver se faz sentido ou não. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!